acostumada com ela. Dawn Brancheau nem teve tempo de reagir. Ela brincava com a maior orca do SeaWorld, o macho Tilikum. Essas imagens, gravadas por uma turista, mostram Dawn e a baleia momentos antes do ataque. Logo após o registro destas cenas, o animal, de surpresa, agarrou a treinadora pelos cabelos e a arrastou para o fundo do tanque. Tilikum pesa mais de 6 toneladas. Em poucos segundos, provocou ferimentos múltiplos e afogou Dawn. Richard Ellis, biólogo marinho do Museu de História Natural em Nova York, não acredita que a baleia teve a intenção de matar. But I think what the whale did is he wanted to play with her some more. Segundo ele, quando Dawn parou de brincar, Tilikum quis continuar. Bom, na realidade isso seria praticamente impossível. Mas eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Vocês perdoem a minha voz se estiver um pouco rouca ou fora de tom. O porquê que essa narrativa da qual eles criaram, de que ele simplesmente queria brincar com ela, é praticamente sem tese alguma, sem estudo científico algum. Mas a gente tem que lembrar primeiro uma coisa. Vamos estabelecer uma coisa nessa segunda parte 2, tá? Primeiro, tá, é uma orca em cativeiro, E como é uma orca em cativeiro, não é uma orca selvagem. Como não é uma orca selvagem, tá, ela não sabe caçar e ela não tem comportamentos que certamente seria adequado a uma... que seria... como é que eu posso dizer? São comportamentos naturais de uma orca selvagem. Por exemplo, quando eles usam esse argumento que foi usado, isso aí foi em 2010, quando a treinadora morreu, esse argumento de que a orca ela teve um impulso, tá, ou simplesmente acabou sendo instigada, pode-se dizer dessa forma, não é um argumento válido. Por quê? Porque esse animal que vocês estão vendo aí é um animal que foi tirado, tá, do seu núcleo familiar lá no ano de 1983. Tá, ele foi levado para um parque no Canadá em 1984 e de 1984 permaneceu até o ano de 1991, quando ele assassinou uma treinadora chamada Kelsey Barney. Tá. Kelsey Barney foi a primeira vítima desse animal. Ela simplesmente escorregou no tanque e no mesmo momento essa baleia, juntamente com outras duas que eram a Reida 2 e a Nuka, tá, que eram duas orcas residentes do mesmo parque, partiram para cima da treinadora, partiram para cima dela, tá, e afogaram ela. Ela morreu de afogamento. No caso da Dawn Brown, dessa treinadora, tá, que aconteceu quase 20 anos depois, tá, o que acontece é que essa treinadora ela sofreu um ataque brutal. E esse ataque brutal certamente aconteceu com um animal que ficou completamente ensandecido dentro do cativeiro. Já houve no passado, durante os anos 70, 80 e até mesmo os anos 90, outros ataques, até nos anos 2000, no qual antecedeu o ano em que foi a época que antecedeu o ano desse ataque aí, que é o mais o ataque mais famoso, obviamente, né? Até porque ganhou a mídia nacional. Só que uma coisa muito interessante, tá, que eu quero que vocês prestem bem atenção, tá, é o tom que a reportagem vai levar. Naquela época o parque já tentava criar uma narrativa, tá, para fugir das acusações, tá, que vinha sofrendo há muitos anos. Esse parque sempre sofreu acusações de maus tratos, isso não é de hoje, né? Então, obviamente, para eles isso não tem significado nenhum, né? Eles tentam ocultar de todas as formas, aquilo que realmente acontece. Mas eu vou mostrar para vocês, tá, de fato como é, tá, ao longo da reportagem. Então agarrou e jogou a treinadora na água. Imediatamente os dentes enormes da... Uma coisa muito interessante também é que como ele já tinha matado duas pessoas, porque ele matou a primeira vítima em 1991, que era a Kelsey Barney, e matou o Daniel Dukes, que era um curioso que entrou no parque em 1999, é praticamente impossível que o bicho tenha... é praticamente impossível que tenha tido
essa falta de empatia e não treinar o animal, tá? Para ignorar as pessoas que entrassem dentro da água com ele. Porque ele nunca foi acostumado com pessoas entrando dentro da água. No Parque do Canadá, os shows que eles faziam não incluíam shows dentro da água com as baleias, pelo contrário, né? Ou seja, um animal muito mais mal acostumado. Um animal muito mal acostumado, ele é incapaz de se habituar a esse tipo de situação. Tá? Além do fato de ser um animal traumatizado. Mas isso a gente vai falar depois. Da orca causaram ferimentos sérios. A baleia, diz Richard Ellis, não entende que as pessoas precisam respirar. Na ânsia de continuar a brincadeira, a baleia mordeu, arremessou Dawn para o alto e esmagou os ossos da treinadora, completa Ellis. Não é a primeira vez que isso acontece. Quase 20 anos atrás, Tilikum e outras 2 orcas afogaram um treinador em um aquário no Canadá. Na realidade não era um treinador, e sim uma treinadora. E o nome das orcas era Reida 2 e Nuka. Tá? A Nuka morreu em 1994 e a Reida morreu em 2001. E 11 anos atrás, um homem entrou no tanque de Tilikum, aqui em Orlando, durante a noite, sem que ninguém visse. De manhã, ele foi encontrado morto. Em condições normais, orcas não são agressivas com seres humanos. Todos os ataques das últimas décadas... Essa orca aí que vocês estão vendo, essa aí, ó, é a mesma orca, essa imagem que eles estão usando é a mesma imagem da orca do Free Willy, tá? Que era a Keiko, que também foi capturada no mar, tá? E foi levada para um aquário, e essa treinadora em cima dela é a Carla Corral, que por sinal permanece viva. Essa baleia foi a única que foi solta na natureza. No entanto, ela não sobreviveu, tá? Mas a morte dela não se deve ao fato dela ter sido tirada do cativeiro, e sim ao fato de que ocorreu por causa de causas naturais, tá? Justamente até porque ela havia se habituado bastante, tá? À vida marinha, inclusive já tinha até se habituado a um pod, tá? O que é um pod? Tá? É um grupo do qual constitui a sociedade desses bichos, desse tipo de cetáceo, tá? Todos os cetáceos marinhos ficam em pods, tá? Aconteceram em parques aquáticos. A captura de orcas foi proibida nos anos 70. Só as nascidas em cativeiro podem ser usadas em shows. Por isso, o valor delas é muito alto. Cada filhote está avaliado em cerca de 4 milhões de reais. Tilikum não vai ser sacrificado ou levado de volta ao oceano. A direção do SeaWorld diz que depois de viver em cativeiro, ele não conseguiria sobreviver na natureza. Mas além disso, Tilikum tem muito valor. Como reprodutor, produziu 13 filhotes. E como atração, é o maior animal do parque, o mais espetacular nas apresentações. Jim Atchison, presidente do SeaWorld, admitiu que o parque tem imagens da morte da treinadora feitas pelas câmeras que ficam dentro do tanque. As imagens, segundo ele, foram mostradas apenas à polícia e não serão divulgadas. Atchison diz que a treinadora Dawn Brancheau não violou nenhuma das normas de interação com a orca. Existem instruções especiais para o trabalho com Tilikum, que é uma orca com quase o dobro do tamanho das outras. Ele diz, essas normas foram mantidas. Dawn era a treinadora mais experiente do parque. Ele elogia. Chuck Tompkins, responsável pelo trabalho dos treinadores, diz que não permite que nenhum deles mergulhe no tanque com Tilikum. Esse aí foi o sujeito que encontrou o corpo do Daniel Dukes em 1999 nas costas da própria baleia, do próprio Tilikum. Ele não mencionou que o corpo do cara tinha sido dilacerado e que inclusive até mesmo a baleia tinha tirado pedaços do corpo do cara. Ele não menciona isso nessa reportagem. Dawn, segundo ele, obedeceu a regra. Ele estava apenas à beira da água. Eu argumento que essas baleias são capazes de matar facilmente focas que estão na margem, fora da água. Ele diz, nós tivemos milhares de sessões com Tilikum sem um só problema. É um animal bem treinado, que entende o que fazemos e tem uma relação forte com os treinadores. É óbvio, diz Tompkins, que nesse caso
as regras não funcionaram. Temos que analisar os fatos e entender o que aconteceu. Tilikum voltará a ser apresentada nos shows do SeaWorld. Só não há uma data para isso acontecer. O biólogo Richard Ellis não concorda. Diz que Tilikum deve ser isolado e servir apenas como reprodutor. Mostrá-lo, diz Richard Ellis, é como dizer, venha ao parque, ver a baleia que mata pessoas. and see the whale that kills people. E vocês reparem muito bem, tá, que a narrativa praticamente é sempre a mesma dada pelo parque. É a mesma dada pelo parque. Então, assim, na minha opinião, até deveriam ser fechadas as portas desse parque. Até porque o parque, tá, desde que o escândalo veio à tona em 2011, não só porque os problemas internos que o parque enfrentou, tá, justamente no manuseio desse tipo de animal, tá, mas esse animal deveria ter sido tirado daí. Mas infelizmente isso não aconteceu. Tá? Isso aí aconteceu em 2010, tá? Essa reportagem é de 2010, tá aqui presente para qualquer pessoa que queira ver e tire suas próprias conclusões. Agora vamos voltar ao assunto principal do vídeo. What is the message? Para finalizar, perguntei qual a mensagem que a Kelly gostaria que as pessoas levassem para casa. Want them to be changed. I want them to... Ela disse que gostaria que as... É muito importante ressaltar também, tá, que a Kelly, dos, sei lá, quase 30 anos que ela trabalha no parque, porque ela começou a trabalhar durante a década de 1990, tá, ela viu muitas orcas morrerem dentro do parque, chegarem dentro do parque, vindas de outros parques, tá, também viu muitos filhotes nascerem dentro do parque desde que ela trabalha lá, tá, mas em nenhum momento da reportagem ela menciona, tá, que na experiência dela ela já viu coisas muito mais bizarras acontecerem. Mas por que eu falo isso? Tá? Isso aqui não é uma narrativa que eu estou criando ou argumentos que eu estou usando. Tá? Praticamente 27 filhotes até essa época, tá, tinham nascido pelo menos nesse parque, que é o de Orlando. Tá? E ao todo, em todos os... Quer dizer, 27 filhotes em todos os parques. Nesse parque foram 17. E dos 27, e de todas as 62... no entanto, a gente sabe que foram 62 gravidezes confirmadas. De praticamente todas as orcas que estiveram dentro desses parques. Tá? Então é muito importante ressaltar que esse parque, sim, que nessa reportagem ela está obstruindo, tá? E ele está sendo conivente fazendo esse tipo de propaganda. Sendo conivente, tá? E aliciando esse tipo de coisa. As pessoas se surpreendessem, que entendessem que esses majestosos animais dividem o planeta conosco, que temos de cuidar de nosso planeta. Que quando eles saiam do SeaWorld, sejam pessoas diferentes do que quando entraram. Essa orca aí que vocês estão vendo, ela é a Catina. Ela nasceu no ano de 1975. Ela foi capturada quando ela tinha 3 anos de idade, tá? Em 1978, tá? E tirada das águas da Islândia. E das águas da Islândia, ela foi levada, tá, até um parque que existia na Holanda, até um parque que existia na Holanda, tá? E da Holanda ela foi mandada para o Marineland, Ontário, no Canadá. Isso do ano de 1978 até o ano de 1979. Ela passou 6 meses naquele parque, tá? E foi enviada para o SeaWorld de San Diego, que era o primeiro que existia, né? O primeiro que aliciava, que agrariava, pode-se dizer, tá? As orcas que chegavam no parque. Tá? A Catina, tá? Durante toda a primeira metade da década de 80, ela esteve nos 3 parques existentes na época, tá? Que era o SeaWorld de Ohio,
tá? O SeaWorld de San Diego, que era o mais famoso, e o recém-estreado SeaWorld de Orlando, né? Porque era muito vigente pro parque, tá? Ter um parque em Orlando, né? O primeiro parque deles foi em San Diego, tá? Que era só a elite americana que frequentava durante a década de 60 e durante a década de 70, mas eles precisavam, né, de Orlando, de um em Orlando, né? Como eu já falei anteriormente, essa baleia aí, ela sofreu muito, ela ainda está viva, até o momento que eu gravo esse vídeo, tá? Ela sofreu muito dentro do cativeiro, tá? Ela teve 7 filhotes, é considerada por eles a fêmea mais exitosa do cativeiro. O primeiro filhote que ela teve foi quando ela tinha apenas 10 anos de idade, ela engravidou com 9, tá? De uma orca chamada Winston, tá? Que era uma orca sul-residente. E qual é o mal de ser uma orca sul-residente? O fato dele ser uma orca sul-residente, tá, faz com que as coisas meio que deem um problema genético aqui na estrutura social do parque. Por que eu digo na estrutura social do parque? Porque o Winston, tá? O Winston, ele era uma orca que não era do mesmo ecotipo, tá? Ele não era do mesmo ecotipo da Catina. A Catina é uma orca holandesa, tá? Uma orca islandesa na realidade, para falar a verdade. O Winston era uma orca sul-residente. E como uma orca sul-residente, tá? O primeiro filhote que eles tiveram, tá aqui uma foto do Winston, tá? Ele morreu no ano de 1986, um ano depois do nascimento da primeira e única filha que ele teve em cativeiro. Tá, eu vou deixar mais em destaque aqui, tá? Para que vocês tenham uma melhor resolução. Esse era o Winston, tá? Esse era o Winston, né? Aqui tem uma foto dele aqui junto com... Aqui, ó. Na realidade esse era o Winston, tá? Aquele ali era o Hayak, tá? Esse era o Winston, vocês podem ver bem, tá? Que é uma orca bem diferente dela, tá? Não só pelo tamanho, mas também pelo fato de que quando ele morreu ele tinha 19 anos de idade, tá? E ele era uma orca bem grande, tá? Ela é a maior orca que teve em cativeiro. E a maior orca que teve em cativeiro, tá? Por sinal, ultrapassando o Tilicum, ultrapassando o Orc. Fica quieto, Sônia. Ultrapassando o Orc. Ultrapassando o Orc, né? Que foi uma orca bem grande, por sinal. E eu vou mostrar pra vocês a filha que o Winston ele teve com a Catina, tá? Que era a Kalina, que nasceu em 1985 e morreu no ano de 2010. Essa orca aqui, ó, era a Kalina, obviamente. Tá? Ela nasceu no ano de 1985 e morreu em 2010, quando tinha 25 anos. Ela é muito similar ao Winston, especialmente nas manchas em volta dos olhos, ao redor dos olhos, mas fisicamente ela até lembra um pouco a Catina, embora ela seja uma orca até bem maior que a Catina. Até não tem fotos aqui de ambas as duas, tá? Não sei se tem fotos aqui de ambas. Aqui, ó, fotos de ambas as duas juntas. Isso aqui foi em 2009, tá? Essa aqui da frente é a Kalina, que nasceu em cativeiro em 1985 e morreu em 2010, tá? Devido a uma doença que ela vinha sofrendo, tá? Uma doença nos pulmões. Acredito que seja pneumonia. E essa bem aqui é a Catina, que foi capturada em 1975 e, por sinal, permanece até hoje no parque, né? Então isso é uma coisa muito interessante, né? A Kalina, ela teve 4 filhotes ao todo da vida dela em cativeiro, e todos os 4 filhotes que ela teve, que era o Cat, o Queto, o Tuar e a Skeila, sendo que 2 eram de uma orca que foi 2 filhotes que a Kalina teve eram de uma orca chamada... os primeiros filhotes que ela teve de uma orca chamada Kotar, que foi capturado junto com a mãe dela, que era a Catina, e os outros 2 eram da famosa orca Tilicum, que é o macho que causou que trouxe ao público a verdade que o parque tanto tentava esconder.
Bom, como eu falei, essa é a Catina e eu vou mostrar pra vocês agora. Tá? Perdoem pela qualidade do vídeo, tá? Até porque eu tô gravando isso numa casa que não é minha. After 30 years. Aí eu fiz uma pergunta absolutamente pessoal a ela. Nossa, mas é um imbecil mesmo, tá? Prestem bem atenção no que ele vai falar. Prestem bem atenção no que ele vai falar e naquilo que eles querem construir. Uma pessoa que trabalha há 30 anos com orcas. Se ela achava que as orcas eram felizes dentro do parque. Do you think they really enjoy the thing here? They really... Ela me respondeu que Watch them trabalhou a every sua day vida inteira of com orcas. my entire Observando adult elas nadando, career. reproduzindo, relacionando-se entre elas e com a equipe, vendo-as brincar sem qualquer treinador por perto, indica a ela que sim, estão bem. E ela não poderia estar ali se não acreditasse apaixonadamente que sim. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you, girls, ok? Eu não preciso dizer mais nada. Nem eu preciso dizer mais nada, né? Dá pra ver claramente, tá, que isso de fato não é uma coisa que um biólogo deveria fazer. Aliás, nenhum biólogo respeitável, tá? A maioria dos biólogos respeitáveis sempre condenaram, tá, esse tipo, a maioria dos biólogos respeitáveis sempre condenaram esse tipo de aparição, esse tipo de exploração, tá? Até porque todo mundo sabe que o parque, ele sempre tentou, ele sempre foi responsável, sempre visou o próprio lucro, nunca o bem-estar pelos animais. Até porque, tá, são, sei lá, 45 orcas que já morreram nesse parque. Isso desde a primeira que foi capturada. É muita falta de consideração, tá? Um biólogo respeitado desses, pelo menos aqui no Brasil, tá, onde ele é muito prestigiado, fazer esse tipo de propaganda para esse lugar. Um lugar que até chega a ser hediondo. Não só com o que eles fazem com as orcas, mas também pelo que eles fazem com os ursos. Isso a gente vai falar numa outra ocasião. Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. Prestem bem atenção nesse comercial SeaWorld, Bebê Shamu, celebração do Bebê Shamu. Prestem bem atenção nisso. Vai ser muito gratificante para quem quiser prestar atenção. Yes, sir. That's our baby. Watch her. She swims like crazy. Shamu. She's our baby whale. Yes, ma'am. She's a cutie. She's got her mother's beauty. Yes, ma'am. That's our baby whale. Baby Shamu, SeaWorld's newest star. Don't miss her in the new Baby Shamu celebration. Yes, sir. She's really something. She's got the whole place jumping. Shamu. She's our baby whale. Bom, essa orca que vocês viram, esse filhote que vocês viram, era a Kalina. Quando ela nasceu em 1985. Essa é a propaganda que eles fizeram, tá? Justamente após o nascimento dela, para agrariar visitantes ao parque, para atrair visitantes ao parque. Agora eu vou mostrar para vocês, tá, a separação de ambas as duas, que aconteceu no ano de 1990. Então eu peço que todos vocês prestem bem atenção nisso que eu vou chamar, nessa reportagem que está em inglês, mas eu vou explicar para quem não entende, tá? E explicar para vocês e mostrar para vocês o porquê que o parque não teve respeito nenhum por esse animal, tá? Essa é uma reportagem de 1990, praticamente há
quase há 30 anos atrás. Baby Shamu, the first killer whale ever born in captivity, has left the only world she's ever known, SeaWorld, and will soon be taking off aboard a special 747 charter jet for SeaWorld of Ohio. Mary Hamill is live at the charter side of the Orlando International Airport. Mary, how's she doing? Well, Michelle... Bom, o que ela tá querendo dizer aí é que o primeiro filhote, eu vou simplificar pra vocês, tá? Não ao pé do que ela disse, é que o primeiro filhote nascido em cativeiro, o primeiro filhote que ganhou muita notoriedade, que durante o final da década de 80 já estava deixando o parque, tá? O que ela tá querendo enfatizar aí, tá? E que essa é uma reportagem feita justamente na época. E nessa época, que foi durante a década de 90, no primeiro ano da década de 90, 1990, a Kelly, ela já trabalhava pro parque. A mulher que estava ao lado do Richard, ela já trabalhava pro parque. Então prestem bem atenção no que vai acontecer no desenredo, tá? Na forma como a história se desenrola. Things are running a little behind schedule. Actually, we thought that she'd be here by now, but she's still about 20 minutes away. She will be arriving in a special tanker truck and then hoisted into that huge 747 cargo plane you see behind me there. That big crane that's working right now will bring her into the nose of that Federal Express plane. By daybreak, she'll be at the SeaWorld Park outside Cleveland, Ohio. Now, animal rights act... Esse aí é o equipamento que eles vão usar para tentar transportar uma baleia. É muito difícil transportar uma baleia de um parque para o outro, tá? Leva muitas horas, tá? Primeiro, para isolar o animal de uma piscina adjacente, em qualquer parque que seja, tá? Precisa isolar esse animal das outras orcas em uma piscina adjacente, tá? E simplesmente é muito difícil, tá? Porque levam muitas horas, tá? Para colocar o animal num local portátil, tá? Pode-se dizer dessa forma, tá? Até transferi-lo, tá? Ó, nessa época o que ela tá dizendo aí é que vários ativistas, tá, estão protestando contra essa decisão que o parque teve de separar a mãe da filha com apenas 5 anos de idade em 1990. Nessa época a Katina, que é a orca mãe, tinha 15 anos apenas, bem jovem até, e ela já tinha uma outra filha, tá? Um outro filhote que ela teve em 1988, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora. If they'd only had more time. We all thought moving day was coming February 28th. Well, the only shred of normal life for this whale is the fact that she has a relationship with her mother, and now they're even taking that away. A handful of protesters gathered across from SeaWorld tonight. Inside, the whale show is going on, but without Baby Shamu, known to her trainers as Kalina. Shortly after today's noon performance, her last show, Baby Shamu... Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas acho que vocês já podem ver que aqui, essa orca aqui, ó, é a Kalina. Ela já foi isolada numa piscina adjacente, justamente para transferência. Ela já vai ser transferida, tá? Ela não tem mais contato com as outras orcas que estão no parque. Tá? Nessa época ela foi no início, tá? No início do ano, tá? Praticamente, tá? Até porque o parque já tinha, mas além da mãe dela e da irmã dela, existem outras 3 orcas, né? A mãe dela, que era a Katina, a irmã dela, que era a Caterina, tá? Uma orca que veio da Holanda, tá? Que é de fato uma orca holandesa, que era Gudrun, pode-se dizer, era o nome dela, a filha dela, a Taima, e o pai da Caterina e da Taima, que era uma orca que ficava nessa piscina aqui, ó, que vocês podem ver aqui, ó, na setinha, que era uma orca candu, que ele tinha o mesmo papel que o Tilicum teve de macho reprodutor. Ele era isolado nas piscinas traseiras e pouco se apresentava. Eu vou falar dele a respeito da história de todos eles, tá, em vídeos futuros, tá? Shamu was moved to this separate holding tank to get ready for the big move. Since the day she was born, September 25th, 1985. Ó, ela nascendo no ano de 1985, tá? E essa aqui é a mãe, e ela tá dando e ela está dando à luz. Baby Shamu has always been a crowd pleaser. Nasceu. She's being sent to Ohio as part of SeaWorld's master breeding plan. She'll replace a whale there. Eu vou até voltar para vocês, mas para que vocês vejam bem essa parte aqui, tá? Onde mostra claramente, acho que, deixa eu ver. Mesmo que a imagem esteja um pouco embaçada, mas eu vou mostrar para vocês quantas orcas estão nessa imagem. Tá? Essa bem aqui é a Kalina,
essa aqui é a Caterina, essa aqui é a Taima, essa bem aqui é a Kalina. Essa aqui é a Caterina, essa aqui é a Taima, tá? E essa orca que vai beliscar, prestem bem atenção, que vai beliscar a Katina é a própria mãe dela. A Kalina, quem vai beliscar é a própria mãe dela, que é a Katina. Tá? Mas é só um beliscão, não é um ato de agressão exclusivo do Master parque. breeding plant Ó, shall replace a ó, whale viu? bear being Beliscou. airlifted to the park in San Antonio to be bred. Radio station 102 Jams has been leading the crusade against the transfer. The station has received hundreds of letters from people who want baby Shamu to stay here. Tonight they encourage listeners to protest. And most importantly, we don't want our baby Shamu hurt. We saw the first whale ever born in captivity, and we fell in love with that whale. And now they're simply moving. Ó, prestem bem atenção nesse. Essa era a estrutura do parque do ano de 1985, tá? Até o ano de 1995, tá? Porque depois, porque aqui são 6 piscinas. Depois eles criaram uma outra que é a de que vai ser onde as orcas vão passar a maior parte do tempo, que é aquela que tem a visibilidade aquática. Eu vou mostrar para vocês. For economic reasons. The whale here that's being moved has been independent of her mother for over 3 years. Não, o que ele tá querendo dizer é que ela já era independente da mãe. Só que isso não é verdade. Na realidade, uma orca só é independente da mãe a partir dos seus 15 anos de idade. As fêmeas, as filhas, nem os filhos nunca só se separam da mãe na hora de acasalar. Mas elas sempre retornam para suas respectivas famílias. There's really no relationship that we see. The mother's paying attention to her new offspring. Joanne and Albacora were crying when they left the stadium tonight. They've seen baby Shamu every week since she was born. It's like losing a friend. You know, it's not like we can just go see her anytime we want to go see her. She'll be gone. Too far for us, anyways. Too far. Now, during this... Bom, esse tipo de parque só existe. E existia porque esse tipo de pessoa aqui que vocês estão vendo, ó, que não tem a capacidade nenhuma de ter empatia, tá? Essas pessoas aí que vocês estão vendo não tem a capacidade nenhuma de ter empatia, não de humanizar um animal, isso não deve ser feito, mas de ter pelo menos empatia com outro ser vivo, tá? Simplesmente os frequenta, assim como as pessoas, tá, que estavam ao lado e que seguem e prestigiam, as pessoas que prestigiam e frequentam, tá, que estavam ao lado do Richard Rasmussen.